A Mostra Amazon, os bebês de Auschwitz. Wendilden. As histórias desses sobreviventes foram cuidadosamente reconstituídas com base em suas memórias, registradas em cartas e relatos privados, restritos à família, e entrevistas concedidas a pesquisadores e historiadores ao longo dos anos, sendo reforçadas por meticulosa investigação e pelo depoimento de outros envolvidos, vivos e mortos. Em diversos casos, as memórias têm o respaldo de testemunhos independentes, material de arquivo e registros históricos. Os detalhes exatos ou conversas que estavam além da possibilidade de recordação ou que sofreram pequenas variações na narrativa foram sintetizados com base nas informações disponíveis e talvez não representem fielmente a lembrança de outros sobreviventes. Prefácio. Devemos muito a Wendilden pela total empatia demonstrada em relação às nossas mães e sua inesgotável energia ao refazer os passos angustiantes das experiências delas em tempos de guerra. No decorrer do processo, além de nos apresentar informações até então desconhecidas, ela nos uniu como irmãos, e seremos eternamente gratos por isso. Também somos muito gratos pela pesquisa de Wendy e pela conduta altruísta dos cidadãos tchecos Johnny e Brisa, que fizeram de tudo para oferecer roupa e comida às nossas mães e aos prisioneiros de 2 outros campos no trem da morte, a caminho do campo de concentração de Mauthausen. Admiramos a perseverança, o empenho e a habilidade de Wendy na investigação e na descrição do trabalho dos membros da 11ª Divisão Armada do 3º Exército dos Estados Unidos, peças fundamentais na libertação de Mauthausen, que deram às nossas mães, e a nós, uma nova perspectiva de vida. Nossas mães se sentiriam honradas com o registro integral de sua história após todos esses anos. A cada uma foi dedicado 1/3 deste maravilhoso livro, o qual, de maneira bastante oportuna, marca nosso aniversário de 70 anos e os 70 anos do fim da guerra. Gostaríamos de agradecê-la, Wendy, nossa nova irmã honorífica traço, em nome de todos nós que nascemos num regime cujo objetivo era nos aniquilar, mas que estamos destinados a ser os últimos sobreviventes do Holocausto. Ana Berger Moura, Marcos Kievo Clark, 2015. Cynthia Klanger, Frau. Está grávida, moça bonita. A pergunta dirigida a Prisca Elio com trêmulo em Benova foi acompanhada de um sorriso. O inquisidor da SS, de pernas afastadas, olhava de cima a baixo, com fascinação forense. O doutor Joseph Mengele havia parado na frente da professora de eslovaco de 28 anos, que tremia, nua, constrangida, em campo aberto, poucas horas depois de chegar a Auschwitz II-Birkenau. Era outubro de 1944. Prisca, com pouco menos de 1,5 metros de altura, aparentava menos idade. Estava acompanhada por cerca de outras 500 mulheres nuas. Algumas se conheciam. Todas eram judias e pareciam tão perdidas quanto ela, depois de terem sido transportadas de sua casa ao gueto em trens de carga com até 50 vagões fechados, em grupos de 60 mulheres por vagão, para o campo de concentração na Polônia ocupada pelos nazistas. Desde o momento em que desembarcaram, arfantes, na famosa rampa, via férrea de Auschwitz, o complexo de extermínio mais eficiente dos nazistas, foram agredidas por gritos de Raus. Fora, o Chineu, Judenchen. Rápido, suas porcas judias. Num estado de confusão e comoção, a maré de gente foi conduzida, como rebanho, por prisioneiros funcionários impassíveis, em sujos uniformes listrados, que empurravam as pessoas pelo chão de terra, enquanto os oficiais da SS observavam, em trajes imaculados, com seus cães descontrolados, querendo avançar. Não havia tempo para procurar os entes queridos. Os homens foram separados das mulheres, e as crianças, levadas a uma fila junto de doentes idosos. Aqueles que não conseguiam ficar em pé, por fraqueza ou porque as pernas não respondiam, após dias de confinamento em vagões sem espaço para respirar, recebiam coronhadas de espingarda ou chicotadas. Gritos desesperados pairavam no ar úmido, prenunciando o pior. Meus filhos, agouravam. Atrás das longas filas daqueles seres destituídos de tudo, viam-se 2 construções de tijolo vermelho, uma imensa chaminé em cada uma soltando uma fumaça negra e viscosa no céu cinzento. A atmosfera lisa era espessa, com um cheiro putrefato e nauseabundo que entrava pelo nariz e sufocava a garganta. Afastada dos amigos e familiares,
A multidão de mulheres, desde adolescentes até senhoras de meia idade, afunilou-se por um corredor estreito, protegido por cerca elétrica, como a que circundava o vasto campo. Num silêncio perplexo, elas tropeçavam umas nas outras, passando pelas chaminés e pelos lagos profundos, até chegarem à sauna, ou casa de banho traço, uma grande edificação de um andar, escondida entre as bétulas. Sem a menor cerimônia, essas mulheres foram obrigadas a tornar-se H-Contramaftlinge, prisioneiras, de um campo de concentração, um processo que começou com a destituição de seus últimos pertences, incluindo a roupa do corpo. Como não falavam a mesma língua, elas protestavam em diversos idiomas, mas eram duramente intimidadas ou punidas pelos guardas da SS, conduzidas nuas por um largo corredor que dava numa sala maior. Essas mulheres, mães, filhas, esposas, irmãs, tiveram que se submeter a outros prisioneiros, homens e mulheres, que lhes raspavam praticamente todo o pelo do corpo, sob o olhar atento e lúbrico dos guardas alemães. Quase irreconhecíveis depois do trabalho dos aparelhos de barbear elétricos, elas foram transportadas em grupos de 5 para o lado de fora, para a área de chamadas, onde tiveram que esperar por 1 hora, descalças no chão de barro frio e úmido, até o momento da segunda selection, realizada pelo homem que mais tarde ficaria conhecido como o Anjo da Morte. O Dr. Mengele, cabelo castanho arrumado com gel, impecavelmente vestido num uniforme esverdeado feito sob medida, com divisas reluzentes e caveiras prateadas na gola, segurava um par de luvas de pelica claras com punhos largos, que batia nas mãos enquanto caminhava em frente às prisioneiras para inspecioná-las, mais especificamente para perguntar se elas estavam grávidas. Quando chegou sua vez, Priska Heliocontremaoembenova teve apenas alguns segundos para decidir o que responder ao oficial sorridente, com os dentes da frente separados. Ela não hesitou. Sacudindo a cabeça convicta, a exímia linguista respondeu em alemão: nem, àquela altura grávida de 2 meses de seu filho desejado há tanto tempo pelo marido Tibor, que ela esperava que estivesse em algum outro lugar do campo. Priska não sabia se dizer a verdade poderia salvá-la ou condená-la, junto com o filho, a um futuro desconhecido. Mas reconheceu que estava diante do perigo. Com um braço protegendo os seios enquanto o outro cobria o que restara dos pelos pubianos, ela rezou para que Mengele acreditasse em sua resposta firme. O oficial da SS, de olhar sutil, parou um instante, fitou o rosto da jovem Festfrau e continuou caminhando. 3 mulheres depois, apertou agressivamente os seios de uma moça que se encolhia. Algumas gotas de leite entregaram que ela estava grávida de pelo menos 16 semanas, e ela foi arrancada da fila, a um estalo da luva para o lado esquerdo traço, indo se juntar um grupo de mulheres grávidas que tremiam de medo num canto. Nenhuma daquelas mulheres assustadas sabia, naquele momento, que uma direção significava a vida e a outra poderia conduzir a um destino muito diferente. Que fim terão levado as mulheres escolhidas por Mengele naquele dia ninguém sabe. Joseph Mengele representou o maior risco de todos para a curta vida de Priska até ali, mas ela nem imaginava o que estava por vir. Nos meses seguintes, a fome tornou-se seu maior inimigo, embora fosse o final menos provável para seu sofrimento. A sede, prima irmã da fome, seria um tormento igualmente cruel durante o tempo em que passou nos campos, além da exaustão, do medo e das doenças. Mas foram as carências de alimento, torturantes, dolorosas, de seu corpo de grávida que quase a destruíram. Por mais perverso que possa parecer, o que ajudou Priska a superar os momentos mais pavorosos de fome foi a lembrança dos instantes em que cobiçava os doces na vitrine de uma patisserie a caminho da escola, antes de entrar e se lambuzar com alguma guloseima, como uma bábica de canela, por exemplo. A recordação daquele prazer na confeitaria de Zlaté Moravec se resumia bem sua idílica infância no local que hoje representa o extremo sudoeste da República Eslovaca, a cerca de 100 quilômetros de Bratislava. A região onde Priska foi criada era conhecida pelos garimpos de ouro, e o nome de um de seus rios, o Zlatinanka, vem da palavra ouro em eslovaco. Moravec Dourada era uma cidade quase tão próspera quanto seu nome indicava, com uma igreja imponente, escolas e ruas repletas de lojas, cafés, restaurantes e um hotel. Os pais de Priska, Emanuel e Paula Rona, dirigiam um dos cafés kasher mais conhecidos da cidade, um lugar bastante badalado,
em torno do qual girava grande parte da vida local. Num ponto privilegiado bem na praça central, o café tinha também um pátio muito agradável. Emanuel e Rona encontraram um negócio para alugar no jornal, em 1924, quando ele já beirava os 40 anos de idade. Com o intuito de fazer dinheiro, tomou a ousada decisão de se mudar com a família, trazendo mulher e filhos da remota cidade de Stropkov, a 250 quilômetros dali, situada nas montanhas do leste, quase na fronteira com a Polônia. Priska, nascida num domingo, dia 6 de agosto de 1916, tinha 8 anos quando se mudou, mas voltava com a família a Stropkov sempre que possível para visitar seu avô materno, o viúvo Davi Friedman, dono de uma taverna, conhecido por redigir panfletos polêmicos. Em Zlaté Moravice, o café da família, Priska contou mais tarde, era uma graça, sempre limpíssimo devido ao trabalho incansável de seus pais e de uma equipe dedicada de ajudantes, todas mulheres. O café tinha um salão privado que a mãe chamava, com orgulho, de chambre séparée, no qual 8 músicos de terno preto tocavam para os clientes sempre que ela puxava uma cortina. Tínhamos excelentes músicos e dançarinos. A vida da cafeteria era importante na época. Tive uma juventude maravilhosa. A mãe de Priska, 4 anos mais nova do que seu pai e uma cabeça mais alta do que ele, era muito bonita e ambiciosa. Tendo adotado o tradicional sufixo eslovaco ova após o casamento, Paula Ronova comprovou ser uma excelente esposa, mãe e cozinheira, e era uma mulher extremamente decente, que falava pouco, mas pensava muito. Minha mãe também era minha melhor amiga. O pai de Priska, por outro lado, era um disciplinador estrito, que conversava com a esposa em alemão ou yiddish quando não queria que os filhos entendessem. Priska, que sempre teve facilidade em aprender idiomas, entendia tudo, mas não dizia nada. Embora não fosse um praticante zeloso da fé em que nascera, Emanuel Rona se preocupava com as aparências e levava a família à sinagoga nos principais feriados judaicos. Era fundamental que eu me comportasse direito por causa da cafeteria, disse Priska. Devíamos ser uma boa família, bons amigos e bons administradores, ou os clientes não apareceriam. Priska, batizada de Piroska ao nascer, era a quarta de 5 filhos. Andrzej, conhecido como Bandi, era o mais velho. Sua irmã Elizabeth, conhecida como Boise com Karonka, vinha em seguida. Depois, Anika, chamada por todos Janinha. 4 anos depois de Priska nasceu Eugen, o caçula, apelidado de Janico ou Janko. Um 6º irmão morreu na infância. Em Zlaté Moravice, a família morava atrás da cafeteria, num apartamento com espaço suficiente para as crianças terem quartos separados. O apartamento tinha um enorme jardim que dava para um riacho. Priska, atlética e sociável desde criança, costumava nadar no rio com amigos, com quem também jogava tênis. Sempre alegre e bem disposta, com suas lindas madeixas pretas, Priska, como suas irmãs, era bastante popular entre as crianças da região, que a chamavam carinhosamente de Piri, ou, algumas vezes, de Pira. Não me importava se eram judeus ou gentios. Eu era amiga de todo mundo. Não havia diferença. Ela e os irmãos cresceram cercados de mulheres boas, que ajudavam nos afazeres domésticos e agiam como verdadeiras mães. A família comia bem, tinha carne kosher preparada com esmero em quase todas as refeições. Depois dos pratos saborosos, vinham as sobremesas do café. Priska amava doces. Seu favorito era a sacher torte vienense, um delicioso bolo de chocolate com merengue e geleia de damasco. Apesar de não estudarem religião na escola, as crianças foram criadas frequentando as rezas toda sexta-feira à noite e lavando as mãos antes de se sentarem à elegante mesa de Shabat, com velas especiais e as toalhas de mesa mais bonitas. Priska era uma das 6 meninas de uma turma de mais de 30 alunos. Sua irmã, Boise com Karonka, uma verdadeira intelectual, segundo Priska aprendia idiomas sem fazer qualquer esforço. Não se interessava por livros. Sua verdadeira paixão era a arte, especialmente o bordado, no qual tinha grande habilidade. Priska precisava se esforçar mais do que a irmã nos estudos, mas, como era muito dedicada, o conhecimento logo se tornou sua paixão. Em sua busca por uma compreensão mais profunda do mundo, também se diferenciava da irmã mais bonita, Ana, que se vestia com elegância e gostava de brincar de boneca. Eu gostava de ter conhecimento,
admitiu Priska, fascinada pelo cristianismo desde cedo. Costumava entrar escondida no cemitério católico de Zlaté-Moravice na volta da escola para casa. Admirava, sobretudo, os túmulos e mausoléus imponentes e sempre se mostrou intrigada com a questão de um novo advento, inventando histórias a respeito, imaginando como seria a vida deles. Paula, sua mãe, incentivava o seu desejo de aprendizado, e ficou muito orgulhosa quando ela se tornou a primeira filha da família Rona a frequentar o colégio de ensino médio da região, o Gymnasium Jan Kakrala, um edifício de taipa de 3 andares, inaugurado em 1906 e localizado em frente ao cemitério e à prefeitura. O colégio tinha 500 alunos, entre 10 e 18 anos. Priska estudava inglês e latim, além de francês e alemão, matérias obrigatórias. Seus irmãos frequentavam o ginásio, exceto Bandi, que já estudava contabilidade. Competitiva por natureza, Priska ganhou inúmeros prêmios acadêmicos, sendo motivo de orgulho para seus professores, que se encantavam com seu progresso. A aluna estrela também atraía a atenção dos meninos da turma, que imploravam para que ela os ajudasse em inglês. Priska passou a dar aulas particulares para eles no jardim de casa. Só tenho lembranças boas de Zlaté-Moravice. A melhor amiga de Priska na escola era uma menina chamada Gisele Ondrejkovikova, conhecida por todos como Giska, que, além de linda, era popular, filha do chefe de polícia da delegacia distrital. De família não judaica, Giska não era tão aplicada nos estudos quanto Priska. Seu pai então fez uma proposta aos pais de Priska. Se Priska ajudar Giska a terminar os estudos, deixo que vocês mantenham o café aberto até a hora que quiserem. Tudo isso sem nenhuma taxa extra, evidentemente. Desse modo, a quarta filha dos Rona tornava-se uma peça fundamental nos modestos negócios da família. Enquanto ela desse aulas para sua companheira de classe, o café prosperaria, superando todos os outros da cidade. Foi uma responsabilidade que ela assumiu com muita seriedade, e, embora lhe restasse pouco tempo para ter alguma vida social, ela adorava Giska e estava feliz em poder ajudar. As duas amigas sentavam próximas na sala e acabaram se formando juntas. Após o ensino médio, Priska continuou dando aulas, e tudo parecia indicar uma carreira de professora de idiomas. Como também gostava de cantar, juntou-se a um coral de professores e viajou ao país apresentando canções tradicionais nacionalistas. Uma delas dizia: "Sou eslovaco e sempre serei", uma canção que entoaria por toda a vida. Em Zlaté-Moravice, Priska era muito conceituada, sendo cumprimentada por todos que encontrava na rua, um sinal eslovaco de respeito. Era também cortejada por um professor gentil, que a convidava todo sábado à noite para tomar um café, dançar ou jantar no hotel local. Havia pouco motivo para Priska ou a família se preocupar com qualquer coisa que pudesse alterar aquele estilo de vida confortável. Embora os judeus tivessem sido perseguidos por muito tempo em toda a Europa, sofrendo sobretudo na mão dos russos durante os pogroms do início do século XIX, eles haviam se adaptado bastante bem nas recém-formadas nações da Europa após a Primeira Guerra Mundial e o colapso dos impérios germânico, austro-húngaro e russo. Na Tchecoslováquia, tiveram certa importância e foram bem assimilados à sociedade. Os judeus, além de terem desempenhado um papel fundamental na estruturação da vida econômica, também contribuíram para todos os campos da cultura, ciência e arte. Novas escolas e sinagogas foram construídas, e os judeus ocupavam o centro da vida dos cafés. A família Rona sofria pouco antissemitismo dentro de sua própria comunidade. Uma severa depressão econômica após-guerra, contudo, começou a mudar o panorama na fronteira da Alemanha. Adolf Hitler, que desde 1921 era o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazi ou Partido Nazista, acusava os judeus de controlar a riqueza da nação, culpando-os por grande parte de seus infortúnios. Após as eleições federais de 1933, em que os nazistas receberam 17,2 milhões de votos, Hitler foi convidado a um governo de coalizão e nomeado chanceler. Sua ascensão ao poder marcou o fim da Democrática República de Weimar e o início do que ficou mundialmente conhecido como Dritte Reich, Terceiro Reich, ou Terceiro Império. Hitler, em discursos exaltados, denunciava o capitalismo e condenava aqueles que haviam se aliado aos bolcheviques, comunistas,
marxistas e ao Exército Vermelho Russo para participar da Revolução. Tendo escrito em seu manifesto autobiográfico de 1925, Mein Kampf, que a personificação do diabo como símbolo de todo o mal toma a forma do judeu em carne e osso, ele prometeu eliminar judeus e outros povos indesejáveis da Alemanha, no que descreveu como solução final, proclamando sua nova ordem para combater o que muitos alemães viam como injustiças do pós-guerra. Hitler incentivou a perseguição aos judeus pelas tropas de assalto, a milícia paramilitar nazista, também conhecidos como camisas pardas, que boicotavam seus negócios. Bem recebido pela doutrinada juventude hitlerista, seu grito de guerra, e se ergueu. Viva a vitória, ecoava por todo o país, vindo de Berlim. Num período de tempo relativamente curto, Hitler parecia estar cumprindo suas promessas, obtendo uma recuperação econômica que só aumentou o apoio à sua política. Impulsionado por esse sucesso, o governo começou a implementar uma série de leis para excluir os judeus da vida política, econômica e social do país. Livros de judeus degenerados foram queimados, não-arianos foram expulsos das universidades e judeus de fama internacional, incluindo Albert Einstein, tiveram que se exilar. Com o aumento do antissemitismo alemão, sinagogas foram destruídas ou queimadas, muitas vezes com judeus presos do lado de dentro. O chão das cidades cobriu-se de estilhaços de vidro, e as janelas dos negócios judaicos foram marcadas com a estrela de Davi ou slogans ofensivos. Os gentios, batizados de arianos pelos nazistas, eram encorajados a entregar os judeus, e, numa atmosfera de traição e falta de confiança, os judeus, que conviveram lado a lado com não-judeus durante anos, chegando a criar os filhos juntos, agora eram hostilizados na rua, maltratados fisicamente ou detidos. Havia espiões por toda parte, prontos para denunciar seus vizinhos na esperança de apropriar-se do que era seu. Centenas de casas foram saqueadas. Os alemães arianos tinham a permissão de inspecionar e apropriar-se dos apartamentos dos judeus, tão cobiçados, obrigando famílias inteiras a abandonarem suas casas sem aviso prévio. Conta-se que os novos moradores entravam antes mesmo que o pão do forno esfriasse. Quem era despejado só podia morar em alojamentos menores nos bairros mais pobres, sendo efetivamente banido da vida que sempre levara. Os deficientes físicos ou mentais, tanto judeus quanto arianos, foram considerados indignos de estarem vivos, e muitos foram enviados para campos ou sumariamente executados. O resto da população não tinha muita escolha a não ser acatar as leis de Nuremberg e de Hitler, impostas impiedosamente para afastar ainda mais os judeus e os outros. Com o intuito de manter a pureza do sangue alemão, essas leis, definidas pelos nazistas como racismo científico, privilegiavam os racialmente aceitáveis e restringiam os direitos civis básicos de judeus, ciganos, negros e filhos bastardos. A Lei de Proteção do Sangue e Honra alemães anulava o casamento misto, prevendo pena de morte para qualquer judeu que fosse encontrado tendo relações sexuais com um alemão. Para evitar a poluição racial, os judeus foram privados de sua cidadania, e qualquer pessoa considerada antissocial ou nociva, uma categoria nebulosa, que englobava comunistas, ativistas políticos, alcoólatras, prostitutas, mendigos e moradores de rua, além das testemunhas de Jeová, que se recusavam a aceitar a autoridade de Hitler, era detida e encarcerada num Konzentrationslager, ou KZ, geralmente situado em antigos quartéis militares. Os arianos foram proibidos de empregar judeus. Aos poucos, os judeus também foram afastados de sua própria profissão de advogado, médico ou jornalistas, e as crianças acima de 14 anos não podiam mais frequentar a escola. Com o tempo, os judeus foram banidos dos hospitais públicos e impedidos de se distanciar por mais de 30 quilômetros de casa. Os parques públicos, áreas de recreação, rios, piscinas, praias e bibliotecas também se tornaram inacessíveis. Os nomes dos soldados judeus foram cortados dos memoriais da Primeira Guerra Mundial, embora muitos tivessem lutado pelo Kaiser no conflito. Cartões de racionamento e alimentação foram emitidos, mas os judeus recebiam metade da quantidade concedida aos arianos. Os judeus também só podiam fazer compras em lugares determinados, entre 3 e 5 da tarde,
horário em que os alimentos mais frescos já haviam sido vendidos. Foram proibidos de entrar em cinemas e teatros e de viajar na parte da frente do bonde. O único lugar permitido era na parte de trás, sempre lotado e quente. Todas as rádios de judeus passaram a ter o controle da polícia, e o toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã era obrigatório. Temendo as novas políticas, milhares de judeus fugiram para a França, Holanda e Bélgica, buscando asilo político. A nação denominada Tchecoslováquia desde 1918 tornou-se outro refúgio comum. Além de possuir fortes fronteiras, contava com poderosos aliados, incluindo a França, a Inglaterra e a Rússia. E a família de Prisca era uma das que se sentiam seguras lá. Até que em março de 1938, com o abalo da Europa, Hitler anexou a Áustria, numa medida que ficou conhecida como Anschluss. Declarando a autodeterminação da Alemanha, ele criou o Lebensraum, ou espaço vital, para o seu povo. Mais tarde no mesmo ano, os vistos de residência permanente de todos os estrangeiros que viviam no Reich foram revogados. Nesse momento, o governo polonês declarou, de modo inesperado, que invalidaria o passaporte de todos os cidadãos que não voltassem à Polônia para renová-lo. A fim de facilitar o processo, os nazistas ordenaram que cerca de 12.000 judeus poloneses fossem capturados e deportados do país. Os polacos se recusaram a aceitá-los, deixando-os no limbo da fronteira. Desejoso de negociar um tratado de paz o mais rápido possível, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain realizou uma série de encontros internacionais que culminaram com o Acordo de Munique, assinado em setembro daquele ano. Sem o envolvimento russo ou tcheco, as grandes potências europeias deram a Hitler a permissão de ocupar as regiões norte, sul e oeste da Tchecoslováquia, conhecidas coletivamente como Sudetos, Sudetenland, habitadas, em grande parte, por germanófonos. Numa manobra que os tchecos apelidaram de Traição de Munique, seu país acabou ficando sem fronteiras estratégicas. Em novembro de 1938, um adolescente judeu, filho de poloneses, para se vingar por ter sido expulso de casa, assassinou um oficial alemão em Paris. Na onda de vingança, o alto comando respondeu com a Reichspogromnacht, mais conhecida como Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Numa única noite, milhares de casas, sinagogas e lojas de judeus na Alemanha foram destruídas, pelo menos 90 pessoas assassinadas, e 30.000 detidas. Nos meses seguintes, os partidários de Hitler continuaram instigando rebeliões antissemitas, mas em março de 1939 o Führer convidou o Monsenhor Joseph Tiso, o líder católico do povo eslovaco que havia sido deposto, a Berlim. Pouco tempo depois, Emil Acha, presidente católico da Tchecoslováquia, também compareceu. Os dois receberam um ultimato: ou deixavam a população tcheca sob proteção germânica. Os tchecos também estavam sendo ameaçados pela Hungria por questões de território, ou seu país seria invadido pelos nazistas. Tiso e seu governo colaboracionista acataram prontamente as ordens de Hitler, e Tiso foi nomeado presidente da nova República Eslovaca, supostamente independente, mas acabou morrendo de um suspeito ataque cardíaco. O presidente Acha, de 66 anos, concordou com os termos alemães no dia seguinte. Sua população, porém, demonstrou resistência, de modo que, no dia 15 de março de 1939, as tropas alemãs invadiram o país, criando o Protetorado da Boêmia e Morávia. Hitler invadiu a Polônia 6 meses depois. Passadas algumas semanas, foi a vez de os soviéticos invadirem o país pelo leste, revelando o pacto secreto com os alemães. A Grã-Bretanha e França declararam guerra. A vida das pessoas na Europa nunca mais seria a mesma. Os judeus dos novos estados satélite tornaram-se párias da noite para o dia. Judenistzuga contra English, proibida a entrada de judeus, era um cartaz muito comum em edifícios públicos. Quando souberam das atrocidades cometidas contra seu povo na Alemanha, Áustria e Polônia, muitos judeus correram às embaixadas internacionais implorando por vistos, que foram negados. Ante um futuro aparentemente sem esperança, alguns cometeram suicídio. Prisca e a família não tiveram escolha a não ser acatar o novo regime e cada novo decreto implementado. As pequenas coisas eram o que mais doía. O professor que não ligava mais para convidá-la para dançar,
As pessoas que outrora o cumprimentavam na rua não falavam mais com ela ou viravam o rosto quando passavam. Era horrível aquela situação, mas você precisava aceitá-la se quisesse viver. Outros amigos, como Gisca e uma colega de turma, filha de fazendeiros, que fornecia leite fresco para a família de Prisca, continuaram leais. Algumas pessoas chegavam a desviar-se de seu caminho para cumprimentar os conhecidos judeus, oferecendo a ajuda de que precisassem. Devido aos rumores de que os judeus estavam sendo reassentados em outros lugares contra a sua vontade, as pessoas começaram a estocar comida e outros produtos, que enterravam ou pediam para os amigos esconderem, mesmo correndo perigo de vida. Quem pôde, fugiu para a Palestina Britânica, onde havia a esperança de construir um futuro Estado sionista. Bandi, irmão de Prisca, resolveu ir sozinho, em 1939, afirmando ter visto o que escreveram no muro. Sem lhe contar nada, um antigo namorado de Prisca, jovem e rico, emigrou para a Bélgica, radicando-se, mais tarde, no Chile. O casal tinha acabado de noivar, para um casamento arranjado, mas o rapaz simplesmente desapareceu. O resto da família de Prisca fez tudo o que podia para continuar sobrevivendo. Sua irmã Anica casara-se aos 19 anos em 1932 para escapar de uma vida de escravidão no café da família. Ela e o marido tiveram um filho, outro, mas o casamento não durou muito. Após o divórcio, Ana mudou de nome para Helena Arubá, um nome mais ariano, e foi trabalhar na cafeteria de outros donos. Janko, irmão de Prisca, com formação técnica em engenharia elétrica, foi recrutado para um batalhão de trabalho e tornou-se um judeu trabalhador, sendo obrigado a vestir um uniforme azul distintivo e realizar as tarefas mais degradantes. Boise Concaronca, uma solteirona de 30 anos, ficava em casa costurando para a família e os amigos. Prisca, que sempre se orgulhara de seu nariz de judia, ou bela tromba, como dizia, brincando o traço, estava feliz de poder vestir as criações de Boise Concaronca, que a faziam se sentir menos excluída. Nunca fui nenhum exemplo de beleza, mas me importava com a aparência, contou. Sempre fui muito bem tratada pelas pessoas da minha cidade, que gostavam do fato de eu ser a filha honorífica da cafeteria. Essa honra logo lhe foi negada. Em 1940, seus pais perderam a permissão de dirigir o café que haviam administrado diligentemente por mais de 16 anos. Sem formação e nenhum talento especial, eles não tinham ao que recorrer. Eles perderam tudo, disse Prisca. Eram pessoas boas. Um ariano ou Treuacon Tremander, administrador, que ficou encarregado do negócio, mostrou-se inesperadamente amável com Prisca, elogiando-a por falar inglês, francês, húngaro e alemão. Era importante e valorizado o fato de eu falar essas línguas, observou. Impedida de trabalhar, Prisca e o que restara de sua família direta decidiram se mudar para Bratislava, a nova capital da República Eslovaca, às margens do rio Danúbio. Davi Friedman, avô de Prisca, destituído de sua estalagem, fugiu da cidade natal, estropicou e foi morar com eles. A família de Prisca havia conseguido juntar um dinheirinho e tinha esperança de que seria mais fácil, como judeus, passarem despercebidos na cidade grande. Eles estavam certos. Na época da invasão nazista, estima-se que cerca de 15 mil judeus moravam em Bratislava, representando 12% da população. Todos foram bem assimilados, sofrendo pouco antissemitismo. Embora estivesse tudo diferente sob o regime nazista, a família de Prisca encontrou um apartamento na rua S. Konkaronpitauska, e Prisca, dando aulas particulares, pôde retomar a vida que tivera desde a infância. Sua cafeteria preferida era a Storka, onde travou contato com a elite intelectual da cidade, conversando em diversos idiomas. Foi nesse café que um dia, em outubro de 1940, ela reparou num sujeito esbelto, de bigode, sentado na mesa ao lado, que conversava com algumas amigas dela. Ele estava bastante envolvido na conversa com a minha amiga Mimi, que era farmacêutica. De repente, ele se levantou, veio na minha direção e disse que tinha me achado bonita. O admirador nada secreto foi falar com ela e se apresentou. Tibor Eliokon Tremalenben era um jornalista judeu de origem polonesa, fluente em alemão e francês, que viera da cidade de Puszów, na região noroeste da Eslováquia. Prisca garante que ele estava ligeiramente embriagado quando veio falar com ela.
e por isso lhe disse que não gostava de homens que bebiam. Para impressioná-la, Tibor prometeu que nunca mais beberia, e manteve sua palavra. Mas gostava de cachimbo. Tinha uma coleção de 40 peças, em que Prisca não podia mexer. Muito elegante, seu pretendente também tinha 40 camisas. Como pretendia ser escritor, Tibor vivia rabiscando palavras nos bloquinhos de anotação que carregava, e colecionava selos. Embora Prisca afirmasse, com um sorriso sardônico, que depois que ele a conheceu, ela era seu único hobby. Tibor era filho único de Heinrich Joachim Tremauembene e de sua esposa Elizabeth, conhecida como Berta. O pai de Tibor possuía uma pequena fazenda. Desejando mais do que uma vida de fazendeiro, Tibor se mudou para Bratislava e passou a escrever para o Allgemeine Jüdische Zeitung, cobrindo a seção de esporte e política local. Escreveu também um pequeno livro intitulado Slovensko Zekonkaron e Dovskernut a Geoposlani, o movimento judaico-eslovaco e sua missão, sobre sua assimilação completa na cultura eslovaca. Quando as leis de Nuremberg o impediram de continuar no jornal, o dono do Dunajska Bank em Bratislava, um grego bastante gentil, ofereceu-lhe emprego como auxiliar de escritório. Esguio, bem vestido e muito simpático, Tibor tinha pele e cabelos claros. Não parecia judeu, o que, segundo Prisca, importava na época. Era tão respeitado no banco que foi mandado para Praga e Brno negócios, algo que teria sido impossível com todas as restrições de deslocamento impostas aos judeus. Mas seu chefe tinha contatos importantes, e Tibor era hábil em contornar obstáculos. Como jornalista, conhecia muitas pessoas, todas sempre muito educadas, tratamento que se estendia a notável jovem de braços dados com ele. Todos os dias, a caminho do trabalho, Tibor acompanhava Prisca até o café Astorka, onde ela tomava seu café da manhã, que consistia em café e bolo. Na saída, ele parava para saudá-la, o que sempre a fez rir. À noite, depois do trabalho, eles iam passear juntos pela margem do Danúbio, um lugar frequentado por casais que estavam se conhecendo. Ao som da música ambiente, contemplavam o brilho do luar nas águas do rio, vendo os barquinhos e balsas navegando lentamente. Nos primeiros 6 meses, Tibor escrevia para Prisca todos os dias. Dizia que ela era sua Pireca Zlatko, mulher de ouro, e ela o chamava de Tíbico ou, mais comumente, de Tiborco. Apaixonada, ela guardava todas as suas cartas, algumas curtas, mas todas cheias de afeto. A maioria resistiu à guerra. Numa delas, datada de 10 de março de 1941, Prisca escreveu: Meu querido Tíbico, fico tão feliz quando recebo suas cartas, principalmente as grandes. E estou ansiosa para lhe dar uma ótima notícia. Vou ter folga a partir de quinta, então poderemos nos ver 4 dias seguidos. Um luxo nestes tempos de correria. Você me perguntou o que eu achava das suas cartas. Elas são maravilhosas. Fico impressionada de ver que você, um homem sempre tão sério e ultimamente bastante pessimista com a situação atual, é capaz de escrever cartas tão lindas. Penso muito em você. Sei que encontrará consolo em seus livros. Admito que tenho um pouco de ciúme deles na minha ausência, mas prometo que é temporário. Por favor, mande lembranças a eles, que lhe fazem companhia quando não estou. 1 milhão de beijos. Sua Pira. Em sua resposta, datada de 12 de março, Tibor escreveu: Minha pireca de ouro, fiquei extremamente feliz de ler sua carta. Que alegria! Na dura realidade do dia a dia, suas palavras foram como um raio de sol atravessando as negras nuvens. Não tenho como expressar minha gratidão e felicidade. Enquanto espero ansioso pelo nosso encontro de amanhã, às 4:30 da tarde, na minha casa, vejo também como o destino é traiçoeiro. Esse pensamento me veio à cabeça ao constatar que não podemos estar juntos no nosso aniversário de 5 meses de namoro. Por isso, deixarei as palavras que gostaria de lhe dizer para amanhã à tarde, quando finalmente a verei. Não vejo a hora de tê-la em meus braços. Amanhã nos vemos, minha querida. E enquanto a hora não chega, muitos beijos. Seu, Tibor. Prisca e Tibor casam-se na sinagoga de Bratislava, em 1941. Prisca e Tibor se casaram no dia 21 de junho de 1941, na sinagoga de Bratislava, uma edificação de estilo mouro, com 2 torres. A noiva, de 25 anos, estava de casaco longo branco, chapéu pilboques e sapatos também brancos.
um vestido estampado e colar de pérolas. Carregava um buquê de gladiolos brancos ao receber a Ketubá, o contrato de casamento judaico. O noivo, de 27 anos, envergava um elegante terno, com calças bari, que estavam na moda na época, e um chapéu. Os pais de Prisca, Emanuel e Paula, que declararam ser Tibor o genro perfeito, deram sua bênção ao casal e estavam felizes por ter algo a comemorar. Os pais de Tibor não estavam no casamento. O pai cometera suicídio na fazenda perto de Puxova alguns meses antes, deixando a esposa sozinha. Bastante perturbado, Tibor voltou para casa para ficar com a mãe, mas precisou retornar a Bratislava, para não correr o risco de ser preso por afastamento da residência sem permissão. Prisca e os pais dela tornaram-se sua nova família. Foi uma união feliz. Eles haviam nascido um para o outro. Nunca tivemos uma briga, contou Prisca, descrevendo o marido como sensacional. Ela gostava que ele falasse eslovaco corretamente, o que era raro. As pessoas costumavam misturar com alemão ou húngaro. Ele era maravilhoso comigo. Ficava impressionado com o fato de eu falar tantas línguas. Tenho lindas lembranças do meu Tiborco, um marido fora de série, uma raridade. Mas as reverberações posteriores da guerra lhes anuviaram a felicidade. No dia seguinte ao casamento, os alemães invadiram a União Soviética como parte da Operação Barbarossa de Hitler, cujo objetivo era ocupar os territórios russos. Ainda esperando o melhor e completamente despreparados para o que viria a seguir, Prisca e Tibor se mudaram para um apartamento na rua Ribasca Brana, no 7, conhecida mais tarde como Fischer-Torgasse, bem perto da praça central Laviner Namist. Viviam felizes ali, apesar das contínuas ameaças que recebiam. Desejosa de formar uma família mesmo assim, Prisca engravidou logo, para a alegria do casal. Com um filho a caminho, Tibor sentiu-se aliviado por ter uma renda estável, conseguindo manter o emprego mesmo quando, em 1941, cerca de 300 novas regras passaram a vigorar para todos os judeus da Eslováquia, o chamado Código Judaico para os alemães, OZ com Cairon e Dovsky Y com acento agudo Codex. Esse código, que definia oficialmente os judeus em termos de raça, restabelecia uma prática centenária de obrigá-los a usar emblemas humilhantes, instituída em lugares distantes como Inglaterra e Bagdá a partir do século IX. Os documentos e passaportes de todos aqueles de origem judaica foram carimbados com a letra J, de Jude, judeu, em alemão. Eles também tiveram que comprar braçadeiras ou estrelas, cortadas de grandes tecidos pré-estampados que eram produzidos nas próprias fábricas que muitos deles haviam trabalhado. Cada distintivo tinha que ser costurado na frente e atrás de todas as peças de roupa, mas deveria ser usado, principalmente, sobre o coração. A perseguição pública aos judeus intensificou-se com essa nova visibilidade. Além das lojas e negócios que continuavam a ser alvo de vandalismo, eles enfrentavam perigo cada vez que saíam de casa, seu único abrigo. Muitos dos amigos de Tibor e Prisca pagaram quantias exorbitantes de dinheiro para adquirir documentos falsos, mas corriam grande risco de serem pegos. O chefe de Tibor conseguiu isentá-lo de usar a estrela e de muitas outras restrições, mas Prisca não tinha a mesma proteção. Toda vez que eles saíam juntos após o toque de recolher ou iam a algum lugar de onde os judeus haviam sido banidos, ela segurava a bolsa ou virava a parte de cima do casaco de modo a esconder a estrela. Até que, pouco tempo depois da imposição das novas regras, os judeus foram forçados a abandonar o centro de Bratislava e a se mudar para os subúrbios mais pobres. Prisca conseguiu um emprego de professora numa escola primária a 20 quilômetros de onde morava, na pequena cidade de Pezinok. Tibor saía todo dia para Bratislava às 6 da manhã. Ele adorava o trabalho, e precisava trabalhar, porque o estava esperando um filho. Os pais, o avô e a irmã de Prisca, Boise com Karonka, conseguiram permanecer em Bratislava, num apartamento às margens do Danúbio, onde Boise com Karonka continuava trabalhando como costureira. E, assim, essa família tão unida seguia lutando, esperançosa. Prisca trabalhou na escola primária até o dia em que as autoridades proibiram os não-arianos de dar aulas para alunos arianos. Depois de uma triste despedida, Prisca ainda afirmava que tinha sorte, porque um inglês, dono de uma escola de idiomas local, a convidara para dar aulas lá, e a remuneração era melhor. Eu tinha opções. Como muitos alunos particulares ainda me procuravam,
Era como se nada tivesse acontecido. Não sofri. Eles me pagavam, e eu tinha esse dinheiro garantido. Determinada a ajudar outras famílias com menos sorte do que a dela, Prisca resolveu continuar dando aulas de graça para grande parte dos ex-alunos, lendo para eles os clássicos alemães, franceses e ingleses. Então um dia ela perde o bebê. Além da reclusão do luto, a vida diária foi se tornando cada vez mais difícil à medida que os códigos nazistas eram aplicados com mais rigor. As autoridades obrigaram os judeus a catalogar todos os seus pertences, objetos de prata, obras de arte, joias etc. Que foram confiscados pelos bancos locais. Casacos de pele e roupas de inverno seguiram o mesmo destino. Os judeus foram proibidos de ter animais de estimação, devendo entregar cachorros, gatos, coelhos ou passarinhos aos centros de recolhimento, para nunca mais vê-los de novo. A República Eslovaca sob o regime do reverendo Tiso se tornou um dos primeiros membros do eixo a consentir com as SS Action na deportação de judeus para novas áreas de assentamento ou campos de trabalho para ajudar no esforço de guerra da Alemanha no leste. Em agradecimento ao direito de não perder seus cidadãos arianos, o governo concordou em pagar 500 Reichsmarks por cada judeu deportado pelos nazistas. Em troca, os nazistas garantiram às autoridades que os parasitas reassentados jamais voltariam ou exigiriam satisfações sobre o que deixaram para trás. Em meio a essa atmosfera opressiva, dezenas de milhares de judeus foram capturados pela Gardista Eslovaca e outras milícias, sendo concentrados em barracões de trabalho dentro da Eslováquia, principalmente em Sered, Vininovac. Milhares de reclusos ocuparam os novos campos, trabalhando na fabricação de bens vitais para o esforço de guerra alemão, mas cerca de 58 mil foram mandados para campos de trabalho forçado no extremo leste, como parte de uma iniciativa que os nazistas chamaram de Ostransport. O termo leste dava a entender que os campos ficariam próximos das fábricas de armamento dentro da Polônia ocupada, onde os reclusos trabalhariam em troca de comida e abrigo. Alguns foram com a promessa de trabalhar na colheita ou contribuir para a formação de novos estados judaicos. Abandonados e indefesos, os judeus eslovacos resignavam-se a um futuro que se configurava cada vez mais lúgubre. Já esperavam privações e atribulações, mas rezavam para que, com o fim da guerra, a vida voltasse ao normal. Famílias inteiras decidiram acompanhar os parentes que eram enviados para o campo, julgando que seria melhor permanecer todo mundo junto. Outros prometeram enviar dinheiro, comida e cartas, acreditando que chegariam ao destinatário. Em março de 1942, quase 9 meses após o dia do casamento, mais ou menos no período em que nasceria seu primeiro filho, Prisca soube que sua irmã mais velha, Boise Konkaronka, havia sido capturada em uma das Aktionen. Depois que as autoridades eslovacas concordaram em entregar 1.000 mulheres solteiras saudáveis. Ciente do destino de Boise Konkaronka, Prisca foi correndo ao terminal rodoviário de Bratislava para tentar resgatá-la, um ato que poderia ter-lhe custado a vida. O trem de passageiros lotado já estava de partida, mas Prisca não encontrou a irmã naquela multidão de rostos assustados. Eu não conhecia os gardistas, mas implorei para que eles soltassem a minha irmã. Eles disseram: se você for solteira, entre no trem. Se for casada, volte para casa. Fiquei surpresa com o fato de eles não terem simplesmente me deixado lá, na estação. Os temidos membros da Guarda Eslovaca Linka, com seu distintivo uniforme preto, muitos treinados pela SS, prenderam Prisca, que passou a noite na prisão. O marido, preocupadíssimo, sem saber onde ela estava, recebeu uma mensagem na manhã seguinte: venha buscar sua esposa encrenqueira. Tibor foi à delegacia e convenceu as autoridades a soltá-la sem ter que pagar fiança, mas estava tão enfurecida com Prisca pelo risco que ela correra que se recusou a dirigir-lhe a palavra, embora só a metade do dia, porque a esposa estava muito mal por não ter conseguido salvar Boise Konkaronka. Pouco tempo depois, Prisca engravida de novo, e novamente, embora o mundo estivesse desabando à sua volta, eles ficaram extasiados. Não se davam conta do perigo que corriam. As autoridades continuavam invadindo casas, capturando judeus e os enviando aos campos de trabalho forçado em levas de 1.000. Os pais de Prisca conseguiram escapar certa feita porque ouviram o som de coturnos no corredor e fugiram pela janela. No dia 17 de julho de 1942,
Eles não tiveram tanta sorte. Impotentes perante a cadeia de comando que presidia sobre vida e morte, Emanuel e Paula Rona foram pegos de surpresa. Prisca só soube do fato quando já era tarde demais. Eles tinham 50 e poucos anos, e ela nunca teve a chance de se despedir. Assim como aconteceu com sua irmã, Prisca não pôde salvá-los. Acabou perdendo também o segundo filho, por aborto espontâneo. Sentiu que devia ir para o leste também, contou. Nada mais importava. Tibor descobriu que a mãe, Berta, também tinha sido levada de sua casa, perto de Pushov, para um campo na Silésia polonesa. Como ela era uma senhora idosa e sozinha, Tibor chegou à conclusão de que tinha ficado órfão. Prisca soube, por amigas de infância como Giska, que a maioria da população judaica de Zlaté Moravsk havia desaparecido, incluindo amigos e parentes. De repente, não mais importava que seus pais tivessem conseguido entregar a Giska seus bens mais preciosos para guardar. Sua melhor amiga, a quem ela ajudara durante todo o ensino médio, arriscava a vida escondendo os pertences de sua família. Com a captura dos pais e da irmã e com os outros irmãos espalhados pelo continente, Prisca se perguntava de que valeriam todas aquelas louças de porcelana e talheres de prata depois da guerra se não sobrasse ninguém para se sentar à mesa do Shabat. Sua irmã Ana recebeu ajuda de amigos gentios e conseguiu escapar para a relativa segurança das montanhas Tatras, onde trabalhava de garçonete com um novo nome e morava com o tio materno, o Dr. Geza Friedman, especialista em pneumologia num sanatório para doentes de tuberculose. Ele também acolheu o pai de 83 anos, Davi Friedman, avô de Prisca, que havia ficado em casa sozinho depois do que a filha e o genro foram levados. O filho de Ana, Otto, com 11 anos na época, foi escondido por freiras católicas. O irmão mais velho estava seguro, vivendo na Palestina sob domínio britânico. Janko havia desertado de sua unidade de trabalho judaica e se unido aos militantes na organização de rebeliões contra os guardas da Link e ações para enfraquecer o governo pró-Alemanha. Não tinham notícias dele havia meses. Retomando o antigo interesse pelo cristianismo, Prisca foi batizada como evangélica na esperança de que isso pudesse salvá-la. Tibor, criado no lar mais religioso, não acreditava que adiantaria. Ambos continuavam observando as tradições judaicas. Apesar da grande incerteza que os cercava, ou talvez por causa dessa incerteza sua esposa engravidou de novo, mas perdeu o filho novamente. No outono de 1942, os transportes para o leste foram interrompidos pelas autoridades eslovacas. A elite política e religiosa e o movimento de resistência judaica formaram uma organização chamada Força Tarefa de Bratislava, exercendo enorme pressão sobre o governo de Tiso quando suspeitaram que a maioria dos 58 mil judeus deportados estava morta. Mais de 7 mil eram crianças. Nos 2 anos seguintes, após o governo eslovaco reconsiderar sua posição e se recusar a deportar os 24 mil judeus restantes, os que ficaram para trás passaram a ter relativa segurança. Muitos esforços foram feitos por parte dos membros da Força-Tarefa para salvar os judeus definitivamente, subornando figuras centrais do regime. Eles chegaram a negociar diretamente com a SS Hauptsturmführer Dieter Wisliacini, conselheiro eslovaco nazista, oferecendo-lhes milhões de Reichsmarks em ouro. Batizadas de Plano Europa, as negociações cessaram quando Wisliacini foi transferido. Mesmo assim, o grupo conseguiu um abrandamento das leis antissemitas e redução da perseguição, embora a sensação desagradável de que algo ruim iria acontecer ainda prevalecesse. Graças ao trabalho de Tibor e às aulas de Prisca, eles conseguiram voltar para Bratislava e se mudar para um apartamento na Edlova-Strasse. Apesar do racionamento e das restrições quanto a locais e horários de compras, eles estavam bem alimentados em comparação com milhares de pessoas em toda a Europa. Quando Prisca tinha vontade de comer um doce, eles dividiam um bolo na nova cafeteria preferida deles, o histórico S. com Caronte Franca Café. Como a maioria dos amigos, judeus e gentios, eles procuravam não se preocupar tanto com o futuro, baseando-se na esperança de que a guerra terminaria logo. Em 1943,
Os aliados pareciam estar em patente vantagem. Os poucos rádios permitidos anunciaram levantes bem-sucedidos na Polônia e a tomada gradual de controle por parte do Exército Vermelho. Os alemães haviam perdido Stalingrado após uma brutal campanha de 5 meses. Os aliados conquistaram a Líbia, obrigando a África Corps a se render. A Itália declarara guerra na Alemanha, e os civis estavam sendo evacuados de Berlim. Era um fim à vista ou a situação só pioraria? Ninguém sabia. Ninguém tampouco sabia o que tinha acontecido com seus entes queridos, dos quais não recebiam nenhuma notícia. Circulavam boatos em Bratislava sobre os campos de trabalho a que os judeus e outros haviam sido enviados. Diziam que as pessoas trabalhavam até a morte, morriam de fome ou eram simplesmente executadas de maneira brutal. Novas informações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha em 1942 confirmavam que sobretudo os judeus estavam sendo metodicamente aniquilados. Essas histórias se tornaram ainda mais apavorantes depois de abril de 1944, quando o prisioneiro eslovaco Rudolf Vrba e o fugitivo Alfred Wetzler conseguiram sair de um campo no sul da Polônia do qual ninguém tinha ouvido falar para avisar do extermínio em massa, envolvendo o uso de câmaras de gás e crematórios. O informe detalhado dos dois sobre Auschwitz-Birkenau, com ilustrações e tudo, não teve grande circulação, e muitos não acreditavam no que eles diziam, embora, temerosos, evitassem a todo custo os transportes para o leste. Priska e Tibor não podiam acreditar naqueles relatos, que pareciam absurdos demais para merecerem algum crédito. De acordo com seus amigos, seriam devaneios de sujeitos traumatizados com a prisão ou com a propaganda antinazista exagerada. Apesar de tudo o que passaram, Priska e Tibor não conseguiam conceber que Hitler não estava brincando quando prometeu erradicar todo ser humano de origem étnica indesejável a fim de criar uma raça pura. Afinal de contas, os alemães eram o povo mais culto e civilizado do mundo. A nação que produzira gênios como Bach, Goethe, Mozart, Beethoven, Einstein, Nietzsche e Dürer não seria capaz de criar um plano tão monstruoso. Ou seria, sustentando a esperança de uma resolução iminente para a guerra que eles não compreendiam totalmente, o casal levava a vida da melhor maneira possível. Em meados de junho de 1944, uma semana antes de seu aniversário de casamento, Priska e Tibor decidiram tentar um novo filho. 2 meses depois, a relativa calma que reinara por quase 2 anos foi interrompida pela Revolta Nacional Eslovaca, uma insurreição armada com o objetivo de derrubar o Estado fantoche. Janko, o irmão de Priska, foi um dos milhares de cidadãos comuns e militantes que fizeram de tudo para pôr um fim ao regime fascista sob o qual eram obrigados a viver. A violenta rebelião começou nos Tatras Baixos, no dia 29 de agosto de 1944. Disseminando-se rapidamente até que, 2 meses depois, as forças de defesa alemãs, a Wehrmacht, foram enviadas para uma intervenção brutal. Milhares de pessoas morreram. Depois disso, tudo mudou. Os soldados que haviam sido mandados para se vingar não demoraram a ocupar todo o país sob o patrocínio da Gestapo, que interveio para impor ordens sobre aqueles que ousavam desobedecer ao Führer. Uma das principais missões da polícia de segurança era obrigar o presidente Tiso a concluir as deportações dos judeus eslovacos remanescentes. Desesperados diante dessa perspectiva, milhares de judeus se esconderam ou fugiram para a Hungria e outros países, onde esperavam ter mais segurança. Tentando manter o otimismo em face de um destino aparentemente inevitável, Priska e o marido decidiram permanecer em Bratislava, onde haviam conseguido escapar da captura por tanto tempo. Cada dia que passavam sem serem descobertos era como uma bênção, ainda mais com as boas notícias que chegavam da guerra. Paris tinha sido libertada, junto com outras cidades portuárias fundamentais da França e da Bélgica. Os aliados tinham dado início a um ataque aéreo na Holanda. A Alemanha logo se entregaria. No dia 26 de setembro de 1944, uma terça-feira, o casal celebrou o aniversário de 30 anos de Tibor, que naquele ano caiu em Yom Kippur, o Shabat dos Shabates, um período de quase 25 horas de jejum conhecido como Dia do Perdão, um dos dias mais sagrados da religião judaica. Após lavar as mãos, conforme o costume, eles se sentaram para fazer uma refeição com o que tinham em casa. Tibor e Priska comemoravam não somente o aniversário dele, mas a nova vida que Priska carregava no ventre, bem embaixo do coração,
Por um pouco mais de 8 semanas. Juntos, eles rezaram para que ele, seu quarto filho, conseguisse sobreviver. 2 dias depois, essa esperança de felicidade foi destruída quando 3 membros da Freiwillige Schutzstaffel, SS voluntária, composta, em grande parte, de paramilitares eslovacos de ascendência alemã, invadiram seu apartamento e ordenaram que eles enfiassem seus pertences em 2 malas pequenas, com capacidade para apenas 50 quilos no total. Eles eram terríveis, contou Priska. Arrogantes, mal falavam. Eu também não falei nada. Sabia como manter a calma em situações de adversidade. Naquele belo dia de outono e a um custo para o governo eslovaco de 1000 Reichsmarks, Priska e Tibor Elió-Trema-Wemben foram arrancados de casa e jogados na parte traseira de um enorme furgão preto. Tiveram que deixar para trás a coleção de selos, cachimbos e camisetas de Tibor, uma estante cheia de livros e seus cadernos preciosos, com anos de escritos. O jovem casal foi levado primeiro para a sinagoga ortodoxa na Educova-Strasse. Esperaram ali por horas, com várias outras pessoas sentadas no chão ou em cima da mala, temendo pela vida. Priska, lutando contra a náusea, a primeira que teve na vida apoiou-se em Tibor, que lhe dizia para se lembrar do bebê. Meu marido me fazia carinho, dizendo, de repente eles vão nos levar para casa. Pireco. Eu só pensava no meu filho. Eu queria muito aquela criança. Mais tarde no mesmo dia, eles e 2.000 outros judeus foram transferidos de ônibus até a pequena estação ferroviária de Lanmark. Dali, seguiram por 60 quilômetros em direção ao leste, para o campo de trabalho de Sered, na planície do Danúbio. Ex-base militar, Sered era administrado pela Linka antes da revolta, mas agora estava sob supervisão do oficial da SS Alois Brauner, assistente de Adolf Eichmann, o Obersturmbannführer, tenente-coronel, nazista, um dos principais perpetradores da chamada solução final para a questão judaica de Hitler. Brauner havia sido mandado pessoalmente para Sered a fim de supervisionar a deportação dos últimos judeus eslovacos após a bem-sucedida supervisão de uma operação similar em Vichy. Estima-se que Brauner, geralmente visto com seu uniforme branco favorito, tenha sido responsável pelo envio de mais de 100.000 pessoas para Auschwitz. Quem chegava a Sered era conduzido qual rebanho a casernas de madeira, que logo superlotaram, pelo número de pessoas trazidas. A desumanização dos prisioneiros começava com as chamadas matutinas, ou apele, um regime estrito de trabalho físico forçado ou deveres domésticos. Comprimidos no espaço que havia, eles deviam sobreviver com meia xícara de café amargo, uma sopa rala de procedência duvidosa e um pequeno pedaço de pão duro por dia. Os mais religiosos utilizavam a água quente oferecida como sopa para lavar as mãos antes de repartirem cuidadosamente sua porção de comida ordinária. Em Yom Kippur, o dia que Priska e o marido respeitaram em Bratislava, os nazistas de Sered assaram um porco inteiro no meio do campo, convidando, às gargalhadas, os judeus famintos para se servirem. Ninguém comeu, apesar da fome. As primeiras transferências de Sered para o leste começaram logo após Priska e Tibor chegarem de ônibus. Brauner supervisionava o esvaziamento do campo a fim de prepará-lo para a próxima remessa de prisioneiros. No dia 30 de setembro de 1944, os quase 2.000 judeus de Bratislava foram arrancados de seus alojamentos por oficiais da SS eslovacos e húngaros no meio da noite e perfilados em formação militar antes de serem jogados em vagões fechados, sem janela e sem espaço para respirar. Em cada vagão espremia-se entre 80 e 100 pessoas. Quando as pesadas portas de madeira se fecharam, deixando a todos sufocados na escuridão quase total, as crianças menores foram passadas por cima das cabeças dos outros para ficar no colo de quem encontrar um pouco de espaço para sentar sobre uma tábua estreita no fundo. O resto mal conseguia se mexer, e teve que ficar em pé ou agachado, na posição em que estava. Não havia banheiro, apenas um balde de madeira vazio e uma lata de água. Os vagões logo começaram a feder, em condições terríveis de higiene, pois, a cada solavanco do trem, o conteúdo do balde derramava. Alguns tentaram esvaziá-lo pela janelinha que havia, mas uma tela de arame impedia que os baldes fossem totalmente entornados. Ou seja, as pessoas foram obrigadas a defecar e urinar ali mesmo, por cima da roupa. Sem comida, sem água e sem ar, seres humanos desesperados,
molhados de suor, apertavam-se uns contra os outros. Aqueles que conseguiam ver o lado de fora por pequenas rachaduras na madeira iam anunciando o nome das cidades pelas quais passavam, na jornada de 300 quilômetros rumo ao nordeste. No momento em que cruzaram a fronteira polonesa, alguns dos prisioneiros mais velhos recitaram o Kadish, a reza judaica para os mortos, e simplesmente apagaram. Os mortos eram lançados do trem em paradas ao longo do caminho. Como milhares de judeus transportados disseram em condições abomináveis durante os últimos meses de 1944, esses 1860 judeus eslovacos perceberam que estavam sendo levados para um lugar onde seriam tratados de forma inumana, podendo chegar à morte. Priska e Tibor sentiam medo como todo mundo, mas continuavam tentando convencer um ao outro que tudo terminaria bem e que eles voltariam para casa com o filho. Priska, sobretudo, estava determinada a não desistir, porque gostava muito da vida. Lembrou ao marido que sua capacidade de falar vários idiomas lhe permitiria conversar com os outros prisioneiros e até com os oficiais da SS, que a tratariam com um pouco mais de respeito. Ela era inteligente e saberia usar sua inteligência, garantiu. A fé de Priska sempre lhe foi importante, e ela recorreu a essa fé durante a angústia daquelas horas dentro da locomotiva que os conduzia em direção ao leste. Acreditar em Deus é a coisa mais importante do mundo. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa decente, que sabe como se comportar. Todas as noites eu falo com meu Deus antes de dormir. Depois de ter sido batizada como evangélica, Priska não se via tanto como judia, uma ironia que não a poupou do martírio, uma vez que ela e o marido eram tratados sem o mínimo de compaixão por conta de sua religião. É horrível o que eles fizeram com os judeus, admitiu. Horrível. Pareciam animais. Homens são homens, e um homem deve tratar o outro de maneira adequada. Não foi o que eles fizeram com os judeus. Fomos jogados num trem de carga, como bichos. Uma coisa apavorante. A viagem de trem durou mais de 24 horas. Ninguém sabia para onde estavam indo e se encontrariam os entes queridos que foram afastados deles 2 anos antes. Será que Priska reencontraria a irmã Boise com Karonka e os pais? Será que veria as amigas de Zlater Moravice com quem nadara, cantar e praticar inglês e alemão? Será que Tibor, finalmente, poderia consolar a mãe enviuvada? Tibor, cada vez mais angustiado, não acreditava nessa possibilidade, e sofria pela mulher. Com toda a náusea e sem ar nem água, ela arfava no vagão fétido escuro, enquanto ele tentava consolá-la, aninhando-a nos braços e beijando-lhe a cabeça. Fazia pequenas pausas para tomar ar, pedindo-lhe que pensasse positivo, acontecesse o que acontecesse, e focasse somente em coisas alegres. Assim como nas cartas em que falara do raio de sol atravessando as densas nuvens, Tibor tentava fazer com que Priska continuasse acreditando no futuro. À medida que o trem avançava, porém, a coragem de Tibor começou a esmorecer. Se eles estavam sendo tratados assim agora, que outras crueldades esperariam por eles pela frente? Apertando a mulher ainda mais forte contra o peito, ele rezou para que ela e o filho tão desejado pelo menos sobrevivessem. Constatando que aquela podia ser sua última chance, o casal decidiu escolher o nome do bebê ali mesmo, no lugar mais improvável. Sussurrando, optaram por Anka, um modo mais formal de Ana, se fosse menina, em homenagem à irmã da avó de Priska, e Mies com Karonku, Michael, se fosse menino. Em pé ao lado do casal no vagão penumbroso estava Edita Kelamanova, uma húngara solteira de 33 anos, proveniente de Bratislava. Ela não teve como não ouvir a conversa, e ficou bastante comovida. Em meio ao barulho do trem, que sacolejava impiedosamente sobre os trilhos, Edita garantiu a Tibor: se a sua mulher e eu ficarmos juntas, prometo que cuidarei dela. De origem privilegiada, Edita não fazia aquilo somente por mitzvah ou dever moral. Acreditava que, cumprindo o que prometera, suas preces seriam ouvidas, e ela se salvaria, encontrando um marido também. Tibor agradeceu a gentileza, enquanto Priska, reconhecendo o sotaque da desconhecida, acrescentou docemente em húngaro: K.O. com trema S.Z.O. com trema N.O. com trema M. Obrigada. Nesse momento, o trem fez uma parada brusca numa estação da fronteira entre a Polônia e o Reich alemão, onde os prisioneiros foram entregues formalmente às novas autoridades. Às portas dos vagões sufocantes, contudo,
não se abriram. Ninguém tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Esperavam na estação central, diante de um desvio ferroviário. Com uma guinada repentina, o trem vindo de Sereia entra em movimento novamente. Até que, algumas horas depois, houve-se uma batida na lateral da formação, e o trem para violentamente no centro de Auschwitz II-Birkenau. Domingo, 1º de outubro de 1944. Do lado de lá das portas trancadas daquela prisão sobre rodas, os passageiros reconhecem imediatamente os sons da violência, homens gritando e cães latindo, e constatam que chegaram ao destino final. Vai ficar tudo bem, minha prisca de ouro, prometeu Tibor um pouco antes de as portas do vagão se abrirem com um estrondo. Caminhando desordenados em direção ao desconhecido, ele grita: não desanime, piruesse com caronca. Pense apenas em coisas bonitas. Guten Morgen Ubishidame, Sinti Exanger. Bom dia, moça bonita, você está grávida? Rachel Friedman ouviu uma pergunta parecida no outono de 1944, quando Mengele deu aquele sorriso que parecia reservado às mulheres raspadas e nuas enfileiradas diante dele como manequins em Auschwitz II-Birkenau. Rachel, sem saber o que dizer nem para onde olhar, manteve a cabeça baixa. À sua volta, centenas de mulheres na mesma situação, todas obrigadas a esperar de pé, por horas, em campo aberto. Como todas elas, afligia-lhe estar despida na frente de tantas pessoas desconhecidas. Com 25 anos, sentiu-se repentinamente grata pelo fato de o marido Monique não ter sido transportado com ela do gueto em que moravam na Polônia ocupada. Ele não veria sua humilhação. Como Prisca Elió com Tremel em Benova, uma dos milhares de mulheres com o mesmo destino traço. Rachel tinha apenas alguns segundos para decidir o que responder ao oficial nazista antes que ele indicasse, com um rápido gesto de mão, se ela viveria ou morreria. Ela nem tinha certeza absoluta de que estava grávida de Monique, e, se estivesse, seria de poucas semanas. Além disso, não tinha a mínima ideia do que significaria responder que sim. Chegara a ouvir histórias terríveis do que acontecia nos campos nazistas, mas não conseguia acreditar que fosse verdade. E, por mais absurdos que fossem os rumores, ninguém mencionava o nome do Dr. Mengele, o destino das mulheres grávidas sob sua supervisão ou as experiências médicas brutais realizadas com crianças, principalmente gêmeos. Isso viria à tona mais tarde. A única coisa que Rachel sabia, ao observar o médico vestido de forma impecável examinando pessoalmente diversas prisioneiras, era que seu sorriso não correspondia a seu olhar. Aliás, toda sua conduta era de um fazendeiro diligente examinando seu gado, sem nenhum escrúpulo. Manuseava os seios das mulheres, avaliando seus físicos e gerando grande constrangimento. Com os coturnos lustrados e o uniforme engomado, apresentava todas as características de um homem disciplinado e metódico. Embora alguns dos nazistas que vagavam pelo perímetro da lamacenta área de chamada parecessem estar bêbados ou coisa pior, Mengele não precisava anestesiar seus sentidos. Pelo contrário, ele parecia gostar do trabalho. Passava assobiando pelas filas de prisioneiras, parando somente para dar ordens às que trajavam uma espécie de pijama listrado. Qualquer mulher visivelmente grávida ou exposta pelo leite que pinhava de seus seios quando apertados eram levadas dali por aqueles homens de expressão impassível. O semblante das mulheres era tudo menos impassível. O medo em seus olhos ao serem agrupadas num canto foi suficiente para convencer Rachel da resposta. Quando Mengele lhe fez a pergunta, agitando a luva, impaciente, para a esquerda e para a direita, ela tapou os seios com as mãos e respondeu calmamente: Mengele não encostou um dedo na mulher grávida à sua frente. Ao dirigir-se à próxima vítima, não olhou mais para Rachel Friedman. Rachel foi criada numa família grande, bonita e feliz, em que as crianças brincavam, riam e cantavam juntas, e para quem a vida devia ter sido longa e doce. Foi batizada como Rachel Abrankzik, mas passou a ser chamada de Rússia Rústica. Mais velha de 9 filhos, Rachel nasceu um mês após o fim da Primeira Guerra Mundial na noite de Ano Novo de 1918, em Pabianice, perto de Lodz, a segunda maior cidade da Polônia. Pabianice era uma das mais antigas comunidades do país e uma das mais prósperas, com um longo histórico de fabricação têxtil. Mesmo assim, ainda era um lugar essencialmente rural. Havia, por exemplo, apenas 2 carros na cidade,
um deles do médico local. Os judeus dessa parte da Europa Oriental sofreram preconceito desde a época do domínio prussiano, mas, a partir da década de 1930, tornaram-se mais assimilados, correspondendo a cerca de 16% da população. Os judeus ortodoxos e assídicos, vestidos de preto e chapéu, eram muito mais perseguidos do que as famílias não religiosas como os Abranczik, que se descreviam como culturalmente judeus ou judeus reformistas muito antes do movimento reformista oficial.